Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Difícil até explicar, mas eu tenho que reconhecer que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e plasticamente muito feio de se ver. O partido fez jogo melhor, mereceu vencer o jogo. Mas eu não tenho um sentimento de frustração, nem acho que foi um ótimo resultado, uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. Talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco, sob o meu comando. A gente foi muito obediente e, por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram. Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho. Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. Tudo bem? Tudo jóia, PVC. Bom dia. Começamos aqui com a fala dos técnicos sobre o 0-0 na primeira partida da final da Copa do Brasil. Se você não tivesse visto o jogo e só ouvisse o Dorival Júnior e o Fernando Diniz, ia entender que o Vasco jogou melhor, né? E eu acho que tem uma coisa que está acontecendo no futebol brasileiro ainda, que é uma velocidade da mudança das coisas que torna difícil a compreensão em alguns momentos. O Vasco melhorou Bom, nós tivemos um problema no contato com o Paulo Vinícius Coelho, quando ele começava a falar sobre o empate de ontem 0-0, Neoquímica Arena, primeira partida da Copa do Brasil, segunda será no domingo, decisão, 6h, no Maracanã. E aí nós ouvimos primeiro o Dorival Júnior analisando o desempenho do Corinthians, que ele falou que estava muito abaixo do esperado, e depois o Fernando Diniz, que disse que não estava frustrado, apesar do time ter jogado muito bem, ter tido um bom desempenho, etc. e tal. E era exatamente isso que estava comentando agora o Paulo Vinícius Coelho, a propósito dessa partida. O outro destaque do dia de ontem, evidentemente, foi o empate entre PSG e Flamengo no tempo normal, prorrogação, e depois a derrota do Flamengo, frustrando o torcedor do Flamengo, a derrota nos pênaltis com 4 defesas do goleiro adversário. Mas isso a gente vai falar depois com Paulo Vinícius Coelho. Antes, agora, com contato retomado, nós ouvimos a análise sobre o 0-0 da Copa do Brasil, Paulo Vinícius Coelho. Eu estava falando que as coisas mudam muito rápido, então você percebe pela declaração do Diniz que o Vasco foi melhor e do Dorival Júnior que o Corinthians tem frustração, que não conseguiu se infiltrar na defesa do Corinthians, do Vasco. O Corinthians não conseguiu ser criativo, apesar de apostar no Garro, e abriu os corredores, porque com o Carrilho contra o Cruzeiro, a proteção era muito maior e o escape criava mais oportunidade de gol. O Vasco foi melhor, chutou uma bola na trave, cabeceou uma bola na trave. O Barros fez um partidaço, 21 anos. O Barros é um pouco disso que eu estou dizendo. As coisas estão mudando muito rápido. Se você olhar para a capacidade do Vasco hoje, se você olhar para os 22 jogadores escalados ontem como titulares, tirando a atuação do Garro contra o Cruzeiro no segundo tempo contra o Corinthians, os jogadores mais expressivos nas últimas semanas foram o Cauã Barros, primeiro volante do Vasco, o Thiago Mendes, que voltou a jogar bem, o Andrés Gomes, que está jogando uma enormidade, e o Ryan. Eu acho o Vasco com um pouco mais de chance de ganhar o jogo no domingo, mas tem a lembrança, o Corinthians não perde um mata-mata para o Vasco, não perde o São Paulo desde 2007, e mata-mata para o Vasco vai lembrar a Libertadores de 2012, vamos lembrar de Copa do Brasil 2009, vamos lembrar de Copa do Brasil 95, de Mundial de Clubes, aliás. O Mundial de Clubes fez o Corinthians armar um acordo com o Vasco para jogar todo de branco os 2 jogos pela superstição de ter vencido aquele Mundial de 2000 no Maracanã contra o Vasco, todo de branco e o Vasco todo de preto, com uniformes iguais aos de ontem à noite.
E PVC e o Flamengo, hein? Eu acho, Cássia, que a gente está sempre procurando o vilão, e aí você pensa nos 4 pênaltis perdidos. Os 4 pênaltis perdidos são um pecado mortal mesmo, não tem dúvida. Mas para mim a grande lição é que o futebol brasileiro está conseguindo mostrar neste ano de clubes que tem como diminuir esse abismo. Então vamos pegar de 2019 para cá, o Flamengo jogou uma prorrogação contra o Liverpool, o Palmeiras jogou uma prorrogação contra o Chelsea, o Flamengo jogou uma prorrogação contra o Paris Saint-Germain e perdeu os pênaltis. Nos últimos 30 anos, os clubes brasileiros ganharam Corinthians e Chelsea, São Paulo e Liverpool e Internacional e Barcelona. Só. E teve a segunda decisão por pênaltis ontem. A primeira, Milton Jung não se lembra, mas foi quando o Grêmio perdeu pro Ajax em 95. Então, assim, não podia perder os 4 pênaltis, evidente. Mas o registro é de que está dando mais jogo do que dava. E acho que a gente tem que pensar como proteger os times brasileiros para não chegarem com 2 meses a mais. O Flamengo jogou 78 partidas no ano, o Paris Saint-Germain jogou 66, e foi muito. 12 jogos a mais são quase 3 meses de Europa. São 2 meses e meio a mais na Europa. Como se o calendário brasileiro tivesse 14 meses e meio. Muito obrigado, PVC, pelas suas análises. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Até amanhã. Cássio. Até amanhã. Até amanhã.